Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém, queridos? É motivo de muita alegria estarmos aqui nesta tarde, no término de tarde abençoado, para a glória do nosso Deus. Estamos, amados, findando mais um dia com as misericórdias e até mesmo com as benevolências do Senhor, sempre nos alcançando, sempre nos cercando para a glória do nosso Deus, amém? Amados, a palavra desta tarde está no Salmo 41, versículo 1 em diante, amém? Salmos de número 41, versículo 1 em diante, que diz assim: Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal, o Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra, e não os entregarás à vontade dos seus inimigos. O Senhor sustentará no leito da enfermidade, tu renovas a sua cama na doença. Eu dizia: Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele, e perecerá o seu nome? E se algum deles vem me ver, diz coisas vãs no seu coração, amontoa a maldade, sem sair para fora, é disso que eles falam. Todos os que me aborrecem murmuraram a uma contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má lhe pegou, e pois está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava e comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Mas tu, Senhor, tende piedade de mim, levanta-me para que eu lhe des o pago. Por isto conheço eu, que na tua favoreces, não o inimigo, não triunfa contra mim. Quanto a mim, tu me sustentastes nas minhas sinceridades, e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de século em século. Amém. Amados, a palavra do Senhor, ela começa a titular sobre esta Bíblia Sagrada, quando, amado, nós paramos para entender que a palavra do Senhor, ela é escrita pelo próprio Espírito Santo de Deus e não pelo homem. Nós começamos a nos deparar em uma posição imaginária e até mesmo literal e simbólica, a qual o nosso Deus, Ele mesmo que escreveu a Bíblia Sagrada, mas Deus, amado, para escrever a Bíblia Sagrada, Deus, amado, Ele tem usado pessoas para que viesse estar se concretizando em um modo físico a sua palavra espiritual. A Bíblia diz, amado, que é o rei Davi. Ele começa, amado, a narrar no Salmo 41, versículo 1, que bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, porque o Senhor o livrará no dia da sua enfermidade, e que Deus também Ele sustentará no leito da sua enfermidade. Deus, amado, Ele começa a levantar o rei Davi, e até mesmo, amado, para trazer a nossa consciência, que Deus, amado, Ele está falando de um povo, que não era povo, que começou a passar a ser um povo. Deus, amado, Ele começa a usar o rei Davi, e o rei Davi, amado, começa a dizer que ele tinha pecado contra o Senhor. Quando eu falo, amado, em termos de pecado, eu começo a analisar o passado da Bíblia Sagrada, e até mesmo dos servos titulados sobre ela. A Bíblia diz, amado, que dentro da Bíblia Sagrada, o homem único só conhecido dentro dela, conhecido e titulado como segundo o coração de Deus, era o rei Davi. Mas a Bíblia também, amado, nos afirma que o homem de Deus que mais pecou contra o Senhor foi o rei Davi. Rei Davi, amado, para quem não sabe, ele agora concluiu e até mesmo concedeu vários pecados, até mesmo para que não viesse alcançar até mesmo o direito de um perdão. Mas, amado,
amado, a Bíblia diz que Deus, Ele já nos escolheu antes do princípio da fundação do mundo. A Bíblia diz, amado, que Jesus, Ele começa a dizer: olha, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Quando eu começo, amado, a me deparar com estas palavras saídas da boca do nosso Jesus, eu começo a entender que o que Deus, Ele tem profetizado, o que Deus, Ele tem decretado sobre a nossa vida, vai ter que acontecer. Querendo, amado, o inimigo ou não, os milagres do Senhor vai ter que se revelar sobre nós. Deus, amado, Ele começa a dizer que o que Ele tem profetizado, o que Ele tem, amado, usado pessoas para declarar para mim, para você, as boas novas do Evangelho, vai se cumprir, meu amado. Quando eu começo, amado, a entender Jesus, Ele dizendo que escolheu a minha e a tua vida, eu começo, amado, a me deparar que Deus, Ele tem nos escolhido para um ministério. Quando eu começo, amado, a me deparar com esta palavra ministério, eu começo a entender que Deus, Ele tem dado a cada um de nós conforme a sua vontade. Quando eu falo, amado, vontade do Senhor, eu começo a me lembrar que o Senhor Jesus, Ele começa a dizer que a vontade do Pai é que nenhum deles se perca. Mas Davi, amado, Ele está dizendo em dois tipos de povos. Davi, amado, Ele está dizendo não do povo fora da igreja, mas Davi, amado, está dizendo de um povo que era conhecido, titulado como santo. Davi, amado, ele começa a dizer que bem-aventurado é o homem, a mulher, que tem misericórdia da vida do homem ou de outra pessoa que está em uma posição inferior, tanto na vida espiritual, tanto na vida material, financeira, psicológica, eu não sei, amado, social, mas Deus, querido, Ele está dizendo que a minha e a tua obrigação é ajudar aqueles que caíram a se levantar. Deus, amado, quando Ele começa a dizer o Evangelho do Senhor, a palavra, amado, do plural se chama evangelhos, mas, amado, no singular significa evangelho, mas a sua tradição é as boas novas do Senhor. Querido Deus, amado, Ele quer me usar e te usar como boca de Deus sobre a terra. Deus, amado, Ele não quer que eu e que você venha ser usado para amaldiçoar a vida do seu irmão. Deus, amado, não quer que eu e que você venha, amado, ver o irmão caído, ajoelhado e começar e até mesmo terminar de passar a perna para que o irmão venha estar caindo. Deus, amado, não, amado, Ele está dizendo que eu e que você somos o sal da terra. O sal, amado, ele chega em uma comida onde não tem gosto e a comida começa a ficar temperada, começa, amado, a trazer um paladar maravilhoso sobre a vida de todos aqueles que provam desse sal. Começa, amado, a ter um gosto santo do Senhor. Deus, amado, Ele está dizendo que eu e que você precisamos, amado, estar dentro, infiltrado das boas novas do Senhor. Deus, amado, Ele começa também a usar o rei Davi. Aí o rei Davi, ele começa a dizer: olha, até mesmo o meu amigo íntimo, a qual eu tanto confiava, ele se levantou o calcanhar contra mim. Mas é assim, amado, a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 49, do seu versículo 15: pode porventura a mãe esquecer do filho que amamentou e que teve pelo seu ventre, mas eu todavia, o Senhor, jamais esquecerei do meu povo, da minha nação eleita e escolhida de Israel. Talvez, meu irmão, minha irmã, nesta tarde, talvez, amado, nesta noite, nesta madrugada, você que está ouvindo esse vídeo pela internet, você que está ouvindo a palavra do Senhor, olha, amado, você não está só. Pode, amado, você ser abandonado pela tua família, pela tua mãe, pelo teu pai, esposa, filho, não importa, amado, mas Deus, Ele não pode te abandonar. Deus, Ele não vai te abandonar, porque Deus, amado, tem te escolhido. Deus, amado, tem separado. Quando eu falo, amado, em separação, eu começo a entender que do que Deus, Ele chamou os seus apóstolos para que viesse a concretizar o seu ministério sobre a sua vida. Quando eu falo, amado, em ministério, eu começo a lembrar da vida do apóstolo e nosso amado irmão Pedro. Ai, Pedro, homem que pecava. Ai, Pedro, homem rebelde. Ai, Pedro, homem que negou ao Senhor. Mas, amado Deus,
Cristo para profetizar sobre a vida de Pedro, e tudo que Deus, que Jesus tinha profetizado, teve que se cumprir no tempo certo. A Bíblia diz, amado, no livro de Mateus, capítulo 16, do seu verso, amado, 13 diante, que chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou perguntando aos seus discípulos: vem cá, meus queridos, o que é que o povo, o que é que os homens dizem por aí que eu sou? E a Bíblia diz, amado, que os apóstolos começam a dizer para o Senhor: olha, Senhor, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, outros falam que tu és João Batista. Aí Jesus, ele começa a olhar para os discípulos. Jesus, pela sua onisciência, sabendo que Pedro tinha um plano, que Deus tinha um plano sobre a vida de Pedro, que Deus, amado, haveria de revelar para Pedro naquela hora coisas esplêndidas, coisas, amados, revelação do Espírito Santo. E Jesus agora, para que viesse se cumprir, se concretizar o começo e início da chamada sobre a vida do apóstolo